A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui no programa Tempo de Reflexão e com o privilégio ainda de estar aqui ao convite do nosso querido amado irmão Armando Cardamone, este querido irmão que nós, como primeiro pastor na sua carreira de fé, temos o orgulho de estar aqui e assistindo também o programa, porque sabemos que a audiência é muito grande, tem transformado vidas nessa cidade e também na região. Eu quero nesse momento que nos der oportuno trazer a palavra de Deus, convidar a todos, aqueles que têm a Bíblia, para lermos na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 33 e versículo 15. Olha o que diz a palavra: aquele que anda em justiça e fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o suborno ou presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Amados, são 6 qualidades que a justiça de Deus nos dá esta condição de vivermos no reino de Deus. São 6 qualidades que exigem, que fazem que nós pleiteamos uma morada no reino de Deus. Veja só, amados, a primeira qualidade, diz aqui, o que anda em justiça. O que é justiça? A justiça é virtude de dar a cada um aquilo que é seu. E injustiça é o oposto, é falta de justiça. Hoje, no dia a dia, no nosso cotidiano, ouvimos muito falar em justiça, foi feito justiça com as próprias mãos. Outros, aquele caso foi feito justiça. Mas o que Deus quer de nós na sua justiça? A justiça é parte do caráter de Deus. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, está registrado: a justiça será o cinto de seus lombos e a verdade do cinto dos seus rins. Olha só o que é justiça. Muitas das vezes ouvimos na imprensa, quando se fala em justiça, foi feita justiça naquele caso, ali foi uma injustiça. E às vezes, mesmo acontecendo a justiça, não há derramamento de sangue, não há destruição de vidas, não há perseguição. Veja bem o que aconteceu ali registrado no livro do Evangelho de São João, capítulo 8, quando aquela mulher que ia ser apedrejada. Jesus vinha do Monte das Oliveiras e ele estava indo para o templo, ele ensinava para o povo, e de repente aparecem os escribas e os fariseus, e eles se encontrando de frente com Jesus, já foram diante dele e disseram: mestre, essa mulher foi pego em ato sexual, e nos manda a lei de Moisés que apedrejamos. Que tu o dizes? Jesus começou a escrever na terra, e disse para eles: olha, que aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Veja bem, senhores amados, que cada um foi saindo, porque Jesus continuou escrevendo na terra, e um a um foi deixando a sua pedra e se afastou. Ficou Jesus e aquela mulher. Aí Jesus perguntou a ela: cadê os seus acusadores, aqueles que te acusaram? Aí ela olhou, não tinha ninguém. E Jesus disse a ela: ninguém te condenou. E ela falou: realmente, ninguém me condenou. O Senhor falou: nem eu te condeno, vai-te em paz. Veja bem, foi feita justiça, mas não precisou derramamento de sangue. Então Deus, Ele opera, Deus age de uma forma diferente na justiça. Por isso que Deus requer disposição, atitude nossa, de reconhecer a igualdade de direito de cada um em tudo. Que maravilha! Olha só, no livro de Deuteronômio, se você quiser anotar para você ler depois, Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz a Bíblia: não torcerás o juízo, não farás aquilo
acepção de pessoas, nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos sábios. Veja bem, uma das primeiras qualidades para obtermos o reino de Deus é fazermos justiça, praticarmos justiça, mas não com as nossas mãos, mas dentro do molde que a Bíblia nos dá sobre justiça. Segunda qualidade no livro de Isaías, capítulo 33, 15. Olha o que Deus quer, né? Aquele que fala com retidão. Falar com retidão é não falar palavras torpes. Olha o que aconteceu no currículo que Deus deu para Jó. Deus disse para Satanás: Jó é reto, temente a Deus. Isso quer dizer, ele anda em retidão. É a segunda qualidade que nós temos nesse livro, neste texto. A terceira, o que arremessa de longe para longe de si o ganho de opressões. O que é opressão? Opressão significa oprimir, perseguir, tiranizar, humilhar. Tem pessoas que às vezes gostam de pressionar, humilhar, tiranizar o seu próximo, até tirando o amor do seu próximo, desejando o mal para o seu próximo. E aqui, um dos requisitos que Deus quer de nós, para obtermos o reino de Deus, é arremessar de longe o ganho das opressões, é tirar de nós a perseguição, não ser tirano nas decisões de opressões. Também outra qualidade que Deus requer aqui de nós é a seguinte: aquele que sacode das mãos todo o suborno, todo o presente. Sabe o que é isso? Tem muitas pessoas que às vezes gostam de favorecer alguém ou tirar proveito da situação. O que é isso? É o suborno. E muitas das vezes o suborno pode trazer consequências gravíssimas, né? Veja bem o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mais tarde, a consciência. Por quê? Houve o suborno. Ele recebeu o favorecimento. Foi querer tirar proveito daquele favorecimento. E sabe o que aconteceu? Mais tarde ele se arrependeu-se e foi se enforcar-se. Mas antes, o fruto do presente, ele foi no templo e jogou no chão as moedas. Mais um requisito que nós lemos aqui na palavra de Deus. Aqui ele nos deixa claro, uma das qualidades, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Sabe o que é isso? Nós lemos aqui em João que quando aqueles escribas e fariseus intentaram a Jesus para ver se ele caía em alguma contradição, Jesus já deu a resposta para eles e foi feita justiça no caso daquela mulher que foi pega no ato sexual. Era para ser apedrejado, a lei de Moisés era clara, era para ser apedrejado. Mas acontece que Jesus escreveu na terra, né? Eles leram, pensaram bem, jogaram as pedras, saíram, ninguém condenou aquela mulher. Foi feita justiça, foi, mas não precisou derramamento de sangue. Mas tem pessoas que às vezes, para fazer justiça tem que acontecer isso, tem que ter a perseguição, a destruição do teu próximo. E não é assim que Deus quer. Deus quer uma qualidade nossa. Deus age com justiça sim, mas também age com amor. Mas uma qualidade que Deus pede para nós é fechar os olhos para não ver o mal. Tem muitas pessoas que desejam ver o mal e nunca ver o bem do seu próximo. Mas a palavra do Senhor é profética. Ela diz para nós ver o lado do bem. Mas, diante de tudo isso, como nós tornaríamos justo, ou como vamos nos tornar justos? Nós só tornamos justo quando conhecemos uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, e versículo número 21. Olha o que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja só, e eu vou mais longe. Paulo escreve a Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que sobre todos os creem, porque não há distinção, não há diferença. Olha que declaração importante, amados. Esta declaração é que Deus não imputa nossos pecados a nós, mas Ele imputa em Cristo. E é por isso que nós tornamos justo através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa justiça está em quem então? Está no Senhor.
A Bíblia diz, olha que diz aqui em Isaías capítulo 45, versículo 24. De mim se dirá, deveras no Senhor, a justiça e força, e a ele virão, mas serão envergonhados todos os que irritarem contra ele. Veja só que esta palavra diz, a justiça no Senhor e força. Além dele nos tornar justo, ainda nos dá força para vencer o mal, vencer as perseguições, as tribulações, tudo que vem afligir o servo do Senhor, que quer andar na justiça, que quer ter essas qualidades para herdar o reino de Deus. Ele tem uma guarida da parte do Senhor. Olha, nós não tornamos justos sendo bons. Há um princípio aí, se fala que a pessoa sendo bom é justo. Não é. Porque se fosse assim, o centurião Cornélio não precisava ouvir Pedro a respeito da salvação, a respeito de Jesus. Ele era um homem que tinha qualidades, jejuava, dava esmola, era uma pessoa benquista na sociedade. Mas isso só não basta. Para sermos justos, nós temos que encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus, Ele tomar a nossa vida. Agora vem uma pergunta. Nós somos justos por quê? Porque tem muitos que acham que somos justos por natureza. Isso não existe. Não somos justos por natureza, mas Deus transforma a nossa natureza, da natureza pecaminosa para uma natureza justificada no sangue de Cristo Jesus. Olha a diferença. O homem com Deus é diferente do homem sem Deus. O homem com Deus, ele anda nessas qualidades que nós lemos aqui no livro de Isaías, capítulo 33, e versículo 15. Mas o homem sem Deus, ele pratica injustiça atrás de outro. E às vezes pensa que faz justiça, mas está cometendo uma grande injustiça. Veja só o que aconteceu com Judas. Judas pagou um preço por ter feito injustiça a ele mesmo. Mas, queridos, a Bíblia diz que quando nós somos transformados, nós podemos ver aqui a palavra do Senhor que registra a nós, o salmista no livro de Salmo 51, verso de número 10. Olha o que diz aqui o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados, qual é a fórmula para sermos justos? Existe uma fórmula? É a palavra que faz de nós sermos liberta. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que querem conhecer, mas continuam na mentira. Mas Deus quer fazer justiça. E no final dessa mensagem, eu quero mostrar para vocês como Deus age na justiça dele. A justiça nossa, humana, pode até ter falhas, pode não ter o resultado, o objetivo final, mas a de Deus tem, porque a sua vida foi transformada aí do lado no seu televisor. Nessas programações que nós temos visto aqui, nesse templo de reflexão, quantas vidas transformadas pela palavra, quantas vidas que agora estão vivendo em justiça da parte de Deus, porque compreenderam o que é verdade e o que era mentira. Mas e a fórmula? Olha aqui, amados, no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 1, diz assim: e aí está que reinará um rei com justiça, em retidão governarão príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Olha que palavra profética maravilhosa. Sabe o que é isso aqui? A resposta que a Bíblia está nos dando nesta noite? Esta passagem bíblica está falando sobre a vinda de Jesus. Está falando que a vinda de Jesus e sobre como seria quando Ele estivesse conosco. Esta passagem tem, portanto, uma dimensão profética, outra espiritual e pessoal. Está falando sobre o reino da justiça, onde impera a verdade, o justo juízo. Está falando aqui quando o Senhor Jesus tomar conta da terra, ou seja, da tua vida. Ele será um abrigo seguro contra as tempestades. Veja só, o que são as tempestades no nosso dia? Senão o nosso estado emocional, o seu estado emocional, onde nossa insegurança, ansiedade, nos impede de fazer as coisas com serenidade. Perde o controle, acabamos fazendo de forma apressada.
Não é assim que as pessoas falam? Suas palavras parecem uma ventania, fazem coisas rapidamente e sem pensar corretamente no que está se fazendo. Não reflete nas consequências dos atos, e é assim. Mas quando Jesus toma conta da minha, da sua vida, nós tornamos tranquilos, temos paz, agimos com retidão e sem medo. Esta é a particularidade daquele que anda, que entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Queridos, vou mais longe. Deus proíbe a injustiça. Nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Não tornarás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Deus, queridos, proíbe a injustiça. Deus está farto de todas as nossas injustiças. Derrote a justiça com o bem. É fácil. É só você entregar a tua ansiedade nas mãos do Senhor. A Bíblia entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que maravilha! Olha aqui o que diz no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 21. Olha só, não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Que lições que nós tiramos aqui, amados. Olha, importante como Deus age. Olha como é que Deus age. Deus, Ele age com justiça para restaurar vidas. Mas por amor, Ele age para resolver os problemas. Às vezes coisas que parecem que é impossíveis para nós. Mas Deus vem com seu grande amor e age para resolver para nós. Por justiça, Jesus assumiu as nossas culpas e pecados. Mas por amor, de tal maneira Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isso é justiça. E ainda mais, ressuscitou e fez promessa de nos levar para o céu. Que maravilha! Amados, veja bem como é que Deus age. Deus fez justiça quando houve dilúvio. Ele anunciou o dilúvio porque o mundo estava contaminado, o ser humano contaminado, na abominação, no pecado. E Deus então anunciou o grande dilúvio, que era onde todos os seres humanos, seres vivos, animais, morreriam. Mas também, por amor, Deus achou graça no Noé. Olha só, Ele achou graça no justo Noé. E por isso, Ele arrebatou Noé e a sua família para a arca. E aí o que aconteceu? Depois de abaixado a água, Deus fez um acerto, uma aliança com Noé. E essa aliança, sabe o que foi? Ela permanece até hoje para nós vivamente. É o arco-íris. E todas as vezes que Deus vê o arco-íris, Ele se lembra do concerto que Ele fez com o justo Noé, dizendo: eu nunca mais vou destruir o ser humano com dilúvio. Esse é o tipo de justiça de Deus. Agora Deus também, Ele fez justiça com Sodoma e Gomorra. A terra estava novamente envolvida no pecado, envolvida nas abominações. E sabe o que aconteceu? Deus então anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas veja bem, por amor, Ele ouviu a intercessão de Abraão. Abraão, intercessor dos justos que haviam naquela terra, foi diante de Deus e disse a Deus: Senhor, se tiver 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, tu irás destruir por amor aos 50? Não, Abraão. Ele dialogou com o Senhor. Com 40 pessoas justas não tinha, 30 não tinha, 20 não tinha. E quando chegou nos 10, aleluia, não tinha mais outra situação. Mas mesmo assim, Deus por amor resgatou o justo daquela cidade. Mas houve a destruição para aqueles que estavam praticamente condenados. Olha, hoje nós podemos dizer o seguinte: Jesus, Ele intercede por nós. Existe uma preocupação agora, uma profecia por aí, dizendo que em 2012 tudo vai ser destruído, vai acabar o mundo. Tem muita gente fazendo isso aí, fazendo essas referências aí. Mas eu quero dizer a você, pela palavra do Senhor, que Jesus, Ele intercede por você e por mim. Ainda tem justos morando aqui na face da terra. E a Bíblia diz
que há um advogado chamado Jesus Cristo, e na hora certa, eu tenho certeza que Deus vai enviar o seu Filho para buscar os escolhidos, os justos que ainda vivem aqui na face da terra. Portanto, amado, prepare a tua vida, não sei como você está, diante dessa palavra que trouxe aqui para você nesta noite. Eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração. Quem sabe nesta noite, no seu travesseiro, Deus irá falar mais ainda. Eu tenho certeza, a justiça já está sendo feita no seu coração. Deus está transformando a sua vida. Eu quero neste momento agradecer esta oportunidade que nos é dada pelo programa Tempo de Reflexão e dizer aos diretores desse programa que tem sido uma bênção. Nós ouvimos muito falar, pessoas que realmente Deus tem feito uma obra maravilhosa. E é por isso que esse programa está no ar, porque Deus está na frente e a justiça está sendo feita em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez e desejando você uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.